Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado. Senhor Ministro, eu trago-lhe duas matérias. A primeira delas, e tenho alguma pena que não se tenha debruçado muito na sua intervenção inicial sobre ela, que é a luta contra o tráfico de seres humanos, e a segunda sobre uma questão que detalhou bastante, que se prende com a questão da crise migratória, nomeadamente com os refugiados que têm chegado a Portugal e muitos que ainda virão. Em primeiro lugar, relativamente à luta contra o tráfico de seres humanos, saberá que há dias recebemos uma delegação do Greta que, no âmbito da Convenção do Conselho da Europa, relativamente a esta matéria, se deslocou pela segunda vez, nos últimos anos, a Portugal. O tráfico de seres humanos é um fenómeno à escala global e que tem merecido um combate sério da parte do nosso país e que é transversal aos vários governos, esse bom trabalho realizado. Relembro que houve passos muito importantes dados ao longo dos últimos anos e, na sequência da primeira visita realizada pelos peritos do Greta em 2012, houve um conjunto de recomendações feitas num relatório que foram implementadas pelo nosso país. E, portanto, Portugal apostou desde logo na proteção, numa maior proteção às vítimas, em segundo lugar em políticas de prevenção e sensibilização e, em terceiro lugar, em políticas de formação. Importa destacar que em 2011 foi iniciado um processo de avaliação por parte destes peritos do Greta em diversos países, na sequência da ratificação da Convenção. Numa primeira fase houve um conjunto de perguntas que foram enviadas e que foram respondidas pelo Estado português, que deu origem depois a uma visita de estudo, a um relatório final, a um conjunto de recomendações que foram acolhidas pelo Estado português. Houve a preocupação do Governo em envolver não só, evidentemente, os responsáveis governativos à época, como também a Assembleia da República, como as entidades que trabalham nestes temas e com estas matérias e também elas comprometidas estão com aquilo que são os compromissos da Convenção. E a primeira medida que eu destacava foi, sem dúvida nenhuma, o aumento para 3 dos centros de acolhimento e proteção, portanto houve uma triplicação destes centros, que era uma recomendação do Greta, em primeiro lugar em Coimbra, depois dirigido aos indivíduos de sexo masculino, depois no Algarve, gerido pela APAV, e que demonstra exatamente a envolvência de entidades que se dedicam a estas matérias e eu recordo que desde 2013 não há lista de espera em nenhum destes centros. A segunda medida que destaca é a formalização do protocolo da rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico, que envolve 9 instituições públicas e 14 organizações não governamentais e que também era uma recomendação do Greta, exatamente o envolvimento de outras entidades que se dedicam a estas matérias. A terceira medida que eu destacava foi a alteração feita ao nível do Código Penal, nomeadamente nos termos da qual o consentimento da vítima passou a deixar de relevar por efeito de exclusão da ilicitude, que também era uma recomendação endereçada ao nosso país, e em quarto lugar a aposta muito forte que foi feita ao nível dos inspectores da ACT. Todos os inspectores da ACT tiveram formação específica sobre tráfico de seres humanos. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe coloco relativamente a esta matéria é qual é a estratégia do Governo para a luta contra o tráfico de seres humanos, até porque na sua intervenção inicial não teve, obviamente, tempo se calhar de aflorar qual é que é essa estratégia. A segunda pergunta que eu lhe coloco é qual é a avaliação que o Governo faz relativamente a esta visita recente dos peritos do Greta, terão tido a oportunidade, obviamente, de reunir. E, em terceiro lugar, como é que está a funcionar a rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico, nomeadamente como é que têm decorrido as reuniões e que reuniões é que, entretanto, tiveram lugar. A segunda questão que eu lhe coloco, como lhe disse, prende-se com... Sra. Deputada, queria duplicar os tempos do PSD ou queria partilhar os tempos do PSD? Que ainda há outra intervenção a seguir, salvo erro. Estou a perguntar... Sr. Presidente, se me dá licença. É para partilhar, mas partimos do pressuposto que teríamos mais ou menos o mesmo tempo, então acho que fizemos uma intervenção de cerca de 10 minutos na primeira ronda e faríamos uma intervenção de cerca de 10 minutos na segunda, partilhando esse tempo, Sr. Presidente. Faz o favor de continuar. Eu creio que também a luta contra o tráfico de seres humanos merecerá mais tempo de abordagem do que mereceu até agora. Quem o diz, Sra. Deputada? Precisamente. E, portanto, relativamente ao acolhimento dos refugiados que têm chegado a Portugal, este é, sem dúvida nenhuma, um drama humanitário e que exige da parte da União Europeia e de cada um dos Estados-membros um papel importante. Desde logo pelos valores que fundaram a União Europeia, que ainda fazem, evidentemente, parte da matriz ideológica da União Europeia, nomeadamente o auxílio a estas pessoas que fogem à guerra, que procuram não melhores condições de vida, mas simplesmente vida dos países de onde saem, de onde são perseguidos.
Eu tive, aliás, na última sexta-feira, a oportunidade de visitar um dos centros de acolhimento, em Atenas, o de Eleonas, onde pude testemunhar as dificuldades que estes homens e que estas mulheres sentem quando chegam à Europa. E partilho inteiramente da vontade política do Governo em apoiar o maior número de refugiados possível. Aliás, o Sr. Ministro, no dia 17 de dezembro, quando foi receber um grupo de 10 refugiados que foram distribuídos por diversos concelhos do país, afirmava, e eu subscrevo inteiramente, o facto de Portugal estar disponível para assumir responsabilidades alargadas num esforço solidário à escala europeia. Mas, Sr. Ministro, se esta demonstração de vontade política, de acolhimento e de integração dos refugiados é muito positiva, a forma como efetivamente esta integração está a ser feita merece-me a maior das preocupações. Não basta ir à Grécia, como foi o Sr. Primeiro-Ministro, na espuma mediática, afirmar que Portugal está disponível para ir mais além nos compromissos assumidos e depois falhar redondamente naquilo que é a integração daqueles que já se encontram em Portugal. E eu falo com conhecimento de causa. Eu visitei instituições, uma delas no meu distrito, em Alcobaça, onde estão refugiados que a forma que têm de comunicar entre si e com as pessoas da instituição e fora da instituição é através do Google Tradutor. Sendo que um deles, infelizmente, não tem a língua que fala, não está no Google Tradutor, portanto nem sequer consegue comunicar com ninguém. Eu não acho que isto seja verdadeiramente uma integração plena, na medida em que eles não conseguem comunicar. E, portanto, aquilo que eu lhe diria é que o Estado português, através do Governo, assume o compromisso de receber e bem estes refugiados, aliás, um compromisso assumido iniciado no governo anterior. Agora, não se pode limitar a enviar estes homens, estas mulheres, para locais onde não existe ninguém que lhes permita comunicar e, efetivamente, fazer a sua integração. E, portanto, não basta aparecer no aeroporto, tirar a foto, fazer declarações e, nos últimos 4 meses, esta instituição não recebeu ninguém. Eu estou a falar de conhecimento de causa, ninguém me contou. Eu visitei a instituição e falei com os responsáveis. Por isso, faço votos que o Governo, a par da manifestação de apoiar mais refugiados, que eu concordo inteiramente, que o PSD subscreve, aliás, fez isso, assumiu esse compromisso quando era Governo, mas que, quando se parte do princípio que estamos dispostos a receber mais refugiados e bem, que se trate bem aqueles que já chegaram a Portugal.